Olá galera, professor Humberto Azariti em mais uma aula de matemática. Hoje em particular vamos estudar trigonometria. Como assim? Em trigonometria a gente estuda várias unidades de medidas. Então nós temos grau, minuto e segundo, né, com relação aos ângulos. E tem também uma outra unidade que é a que a gente vai trabalhar hoje, que é o radiano. Tá legal? Antes de mais nada, vai aparecer o π para você, que é essa letra grega que está aí, em que o π, que é um número irracional, que é a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, equivale a aproximadamente 3,14, já que é um número irracional, então ele é um decimal infinito. Para a gente aqui, π vai valer 180 graus. Na realidade, π radianos equivalem a 180 graus. Vai ser a partir dessa relação que a gente vai poder trabalhar com radiano e grau. Tá legal? Que radiano é uma outra medida aí de ângulo. A unidade de radiano, como vocês podem ver aí, é rad. Tá legal? E indo direto ao ponto, como é que nós convertemos o ângulo em radiano para graus? A dica é substituir o π por 180 graus. Basta você substituir o π por 180 graus e fazer as contas. No caso, π rad, a letra A, não precisamos fazer conta, já está lá em cima que π radianos equivalem a 180 graus. Agora, 3π radianos. 3π é a mesma coisa que 3 vezes π. Então, eu substituo o π por 180. Então, fica 3 vezes 180. E aí, multiplicando, eu encontro 540 graus. Ou seja, 3π radianos equivale a 540 graus. π sobre 2 radianos. Como é que eu faço? A mesma coisa. Devemos lembrar que a fração ela é uma divisão. Então, no lugar do π, eu substituo por 180. 180 dividido por 2, 90. Ou seja, π sobre 2 radianos equivalem a 90 graus. Vamos agora a 4π sobre 3. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o slide para que eu possa acompanhar. Então, 4π sobre 3. Como é que eu faço? Aí a gente tem que fazer duas contas. A gente, primeiro, substituir o π por 180. E aí a gente faz uma conta primeiramente no numerador, porque vai ficar 4 vezes 180, que dá 720 graus. E aí, por último, eu divido pelo 3 que está no denominador, ou seja, 240 graus. 4π sobre 3 radianos equivale em graus a 240. Um último exemplo, 5π sobre 6 radiano, mesmo procedimento. Eu substituo π por 180 e faço as contas. Em cima vai ficar 5 vezes 180, que dá 900. Pego esse resultado e divido por 6, 150 graus, ou seja, 5π sobre 6 radianos equivalem a 150 graus. Então, é desse jeito que eu converto o ângulo em radianos para graus. Basta eu substituir o π por 180 e fazer as contas. Muito bem. E o procedimento inverso? É uma outra forma de fazer. Tá legal? Mastigando para você, tá? Porque a gente faz uma regrinha de 3. Π radiano equivale a 180 graus. O ângulo que eu tenho em graus equivale a x. Mas para a gente não ter que ficar fazendo essa regra de 3 toda hora, sempre que eu faço essa regra de 3 para descobrir a medida do ângulo que está em graus em radiano, no final sempre eu vou chegar a essa fórmula que eu coloquei aí para você. X, que é quem? É o ângulo que eu quero, é o ângulo em radianos. É igual a alfa, que é essa letra grega aí que parece um A, que é o ângulo em graus que vai ser dado, vezes o π dividido por 180. Sempre que eu fizer a regra de 3, eu vou chegar nessa fórmula final aí. Tá? Então, eu já estou mastigando para você que você pode substituir direto aí. Ok? Vamos ver aí 3 exemplos. 30 graus. Como é que eu converto 30 graus para radiano? Então, 30 é o alfa, que é o ângulo em graus. Então,
eu substituo no lugar do alfa, eu ponho 30 graus. E agora, acabou? Não. Eu preciso obrigatoriamente simplificar a fração sempre que possível. É aquele procedimento que a gente aprende lá atrás na tia Teteca, que é aprender a simplificar frações. Então, eu vejo, ou eu tenho que encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Eu paro de simplificar quando eu não tenho mais um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então eu vou dividindo até que eu não possa mais fazer esse procedimento. Ou a gente pode já ver qual é o maior divisor entre os dois. O maior divisor é o MDC. Se você não sabe qual é o maior número que divide os dois, vai dividindo até que você perceba que não dá mais para dividir. No caso, eu já vou para o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Antes disso, malandramente, você pode cancelar o zero em cima com o zero de baixo. 30 vezes π é a mesma coisa que 30π, tá? Então eu posso já malandramente cancelar o zero. Eu tenho um zero em cima, eu cancelo com um zero embaixo. Eu já posso cancelar. 3π sobre 18, 3 por 18, ainda dá para simplificar? Tá. Dá porque 18 ele é divisível por 3. Eu posso dividir os 2 por 3. Então, dividindo os 2 por 3, eu vou ter em cima 3 dividido por 3 dá 1, aí 1 eu não preciso colocar, eu deixo só o π. O π vai aparecer na resposta final, tá? E embaixo, 18 dividido por 3 dá 6. Então, x é igual a π sobre 6 rad, π sobre 6 radiano. Não dá mais para eu manipular esse resultado final. Ou seja, 30 graus em radiano equivale a π sobre 6, tá? Repara que se eu fizer o procedimento inverso, que a gente aprendeu anteriormente, eu chego a 30 graus, que é o quê? Se eu tivesse o ângulo ali π sobre 6, se eu quisesse saber quanto ele equivale em graus, eu substituiria o π por 30, né? Então, 30 não, desculpa, por 180. 180 dividido por 6, exatamente os 30 graus, ok? Vamos ao segundo exemplo, 120 graus. Mesmo procedimento, no lugar do alfa eu coloco 120. Então, fica 120 vezes π sobre 180. 120 vezes π é a mesma coisa que 120π. Posso cancelar o zero de cima com o zero de baixo? Posso. Fica 12π sobre 18. Ainda dá para cancelar? Dá, porque os dois aí a gente pode encontrar números que dividam, tá? Por exemplo, os dois são pares, eu poderia dividir por 2. Só que se eu dividir por 2, eu ainda vou precisar simplificar de novo. Então, qual é o maior número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo? O maior número é o 6. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 6 dá 13. Então, em cima fica 2π sobre 3. E embaixo 3. Então, a resposta 2π sobre 3 radianos. Dá para simplificar? Ainda não, porque 2 e 3 são números primos entre si, tá? Então, você não tem um número que divida os dois ao mesmo tempo. Paramos por aí. E esse último exemplo, 330 graus. Vamos lá. Substituo o alfa por 330. Posso cancelar o zero. Repara que se eu tiver um número em cima que não tem o zero, eu não vou poder simplificar, tá legal? É porque eu coloquei números que terminem em zero. Mas se em cima fosse, por exemplo, ao invés de ser 330, fosse 33, eu não poderia cancelar o zero debaixo do 180, tá legal? No caso aí, 330π sobre 180, eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo, que dá 33 sobre 18. Dá para dividir ainda? Dá. O maior número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo é o 3. 33 dividido por 3 dá 11. 18 dividido por 3 dá 6. Ou seja, 330 graus em radianos equivale a 11π sobre 6. Não tenho mais como simplificar, até porque 11 é um número primo. 11 e 6 não tem um número que divida os dois ao mesmo tempo e eu paro por aí. Então, você faz esse procedimento e simplifica a fração até que você não possa mais simplificar, ou seja, até que você encontre a fração
irredutível. Tá legal, galera? Então, isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Procurei ser bem objetivo, mas sem que com isso eu você se perca quanto ao o que tem que fazer, apenas em questão de objetividade. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço.